Fala pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre a cosmologia do Novo Testamento, beleza? Então, para começar, vamos começar com Mateus capítulo 24, versículo 29. Em Mateus capítulo 24, Jesus está em um sermão profético, escatológico, falando sobre o fim dos tempos, todo mundo sabe. E o versículo 29, ele é um versículo interessante, porque ele nos traz algumas questões a serem analisadas. O texto diz o seguinte, Jesus falando, ok? Que é Jesus, não é outra pessoa. E logo depois da aflição daqueles dias, falando da tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quais são as questões que são interessantes aqui? A questão mais interessante aqui é que Jesus diz que as estrelas cairão do céu. Guarde bem essa frase. Mas antes de nós entendermos esse texto, se ele é literal, se ele não é, o que Jesus quis dizer com isso, nós precisamos entender algumas questões sobre o texto. Será que ele é simbólico? Será que Jesus estava sendo figurativo ao falar essas coisas? Ou ele está falando literalmente que essas coisas acontecerão do jeito que estão escritas? Vamos ver o que os teólogos dizem. Em primeiro lugar, veja só isso aqui. O sol será escurecido, a lua perderá seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes que dirigem os céus serão abalados e todas as leis da natureza serão aniquiladas. Então, este doutor aqui, intérprete das Escrituras, entende que o texto é literal. Realmente as estrelas cairão do céu e as outras coisas ali descritas realmente acontecerão. Mas vamos ver outros intérpretes. Nós temos aqui o Wiersbe, que é bem respeitado no meio acadêmico. Ele diz o seguinte: as mudanças cósmicas mencionadas em Mateus 24 e 29 precedem a volta de Cristo à Terra. Veja bem, se a volta de Cristo é literal, então os acontecimentos descritos após isso, ou antes disso, também devem ser literais. Então o texto de Mateus 24 e 29 é um texto totalmente literal. Vamos ver outro. D.A. Carson, que não é qualquer um, tá? D.A. Carson, olha o que ele diz. Os portentos cósmicos têm o objetivo de serem entendidos no sentido literal, por causa da natureza culminante da revelação final de si mesmo do Filho do Homem. Então, D.A. Carson também concorda que o sentido do texto é literal e não figurativo nem simbólico. Vamos outro. Elementos que ocorrerão após a aflição daqueles dias. Aqui vamos analisar. 3 elementos são importantes. Primeiro, o sol se escurecerá, provavelmente através de um eclipse total. A lua não dará sua luz, que também provavelmente pode ser um eclipse. E em terceiro lugar, e o mais importante aqui a ser analisado, é que Jesus diz que depois da tribulação naqueles dias, as estrelas cairão do céu. Ok? Então preste atenção nisso, as estrelas cairão do céu. Agora, existe um outro texto, e aqui em Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 13, que remetem ao que Jesus disse em Mateus 24, porque descrevem as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos. Veja o texto. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então João está descrevendo alguns acontecimentos após a abertura do 6º selo,
que coincidem com o que Jesus disse em Mateus 24. Veja as semelhanças. Lá em Mateus, Jesus diz que o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E em Apocalipse, João diz que o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue e as estrelas caíram do céu. O interessante aqui é que em Mateus 24, a construção textual do texto está no futuro. Se você for analisar, por exemplo, eu tenho aqui em casa o Novo Testamento grego analítico de Timothy Barbara Freeberg, a construção do texto ali está no tempo futuro. Enquanto que em Apocalipse 6, a construção do texto está no tempo aoristo, que é o passado. Então, enquanto Jesus está dizendo em Mateus o que acontecerá no futuro, João, ali em Apocalipse, na visão que ele está tendo, ele está descrevendo o que aconteceu. Ok? Então, João está vendo as coisas, através da visão, as coisas acontecendo literalmente. Não é figurativo, não é simbólico. Então, realmente, as estrelas cairão do céu. Ok? Veja o que diz Stanley Orton sobre Apocalipse 6. Muitos intérpretes da Bíblia tendem a tomar tais eventos como meros símbolos da decadência política, moral e espiritual que marcará os últimos tempos. Contudo, se os outros selos são revelações de eventos literais, tais como a guerra, a fome, a morte e os martírios, não vejo por que os flagelos do sexto não devam ser considerados também como reais. Então, os intérpretes do texto bíblico têm entendido que esse texto, tanto esse texto de Apocalipse quanto o de Mateus, são textos literais que descrevem o que acontecerá realmente. Ok? Agora a pergunta que fica é: em um modelo heliocêntrico, as estrelas podem cair do céu? Será que é possível, no modelo heliocêntrico, as estrelas caírem do céu? Obviamente, não. Mas vamos ver por que isso não pode ocorrer. Veja que esse modelo é em escala, ok? Essa bolinha pequenininha aqui, ó, é o planeta Terra, em comparação aos outros planetas, e em comparação à nossa estrela aqui, que é o nosso Sol, que é esta bola aqui, que só aparece um pedacinho dela. Veja a diferença de tamanho do Sol, que é uma estrela, não é um planeta, para o nosso planetinha azul, a bolinha molhada giratória. É possível a estrela cair no planeta? Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos nosso sistema solar, em que não dá de ver nenhum planeta, e aquele pontinho ali, ó, bem no centro, é o nosso Sol. Agora, o nosso Sol, que é milhares de vezes maior do que a Terra, em comparação com outras estrelas, ele é absolutamente nada. Ok? Então, vendo através desses modelos em escala, realmente é impossível as estrelas caírem do céu em um modelo heliocêntrico. O que eu quero dizer com isso? É que o modelo bíblico do Novo Testamento e do Antigo Testamento não conseguem defender ou encaixar o modelo heliocêntrico ali, ok? E se o modelo heliocêntrico não cabe, qual então seria o modelo que caberia no texto bíblico? Só existe um modelo que é compatível com os textos bíblicos. E vou deixar você refletir sobre qual seria esse modelo. Se você gostou, se inscreve em nosso canal e compartilhe com seus amigos. E não esqueça do like. Até o próximo vídeo.